Você sabe o que essa estrutura representa? Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre cadeias carbônicas e as formas de representar essas cadeias carbônicas. Você está no canal A Ciência Química e eu sou Elon, seu professor de Química. Bom, o que é a cadeia carbônica? É a estrutura formada por todos os átomos de carbono e também por outros átomos, por outros elementos que estejam entre átomos de carbono. Então, temos aqui a representação de duas estruturas, dois compostos. A cadeia carbônica, então, não engloba os hidrogênios. Nessa primeira estrutura, então, vou circular a cadeia carbônica, que é apenas os carbonos, esse oxigênio que está entre carbonos. Essa é a cadeia carbônica. Desse segundo é a representação de uma cadeia que é uma cadeia fechada, formando um ciclo, e somente carbonos participam dessa cadeia. Vamos então ver outro exemplo aqui, ó. A cadeia carbônica do ácido acetilsalicílico. Vamos circular a cadeia carbônica. Então, todos os átomos de carbono, vou começar aqui pelo ciclo. Esse oxigênio aqui está entre carbonos, então ele também faz parte da cadeia carbônica. Agora, esse oxigênio aqui, fazendo uma ligação dupla com o carbono, ele não está entre carbonos, então ele não faz parte da cadeia carbônica. Fechou o ciclo, vamos subir aqui. E esses dois outros átomos de oxigênio também não fazem parte da cadeia carbônica. Então, essa é a cadeia carbônica do ácido acetilsalicílico. Então, agora vamos ver a forma de representar essas cadeias carbônicas. Tem algumas maneiras. Aqui, a mais simples de todas é a que traz menos informação a respeito da molécula, é a fórmula molecular. Por exemplo, aqui, C4H10O. Tenho só duas informações, os elementos dessa molécula e a quantidade desses elementos. Agora, não sei, não dá para dizer que essa molécula aqui é a mesma que está sendo representada aqui em cima, porque a ligação, a disposição dos átomos pode ser diferente. Então, a que traz mais informações é a fórmula estrutural. No caso aqui está explícito todas as ligações, todos os átomos está sendo representado como tracinho. Qual é a maneira que ele está se ligando a outros elementos? Tem uma forma mais simples um pouco do que essa primeira, que é a fórmula estrutural condensada. Eu estou omitindo aqui os hidrogênios que estão ligados ao carbono. Então, em vez de representar C com 3 tracinhos ligando a H, eu simplesmente represento CH3. Nesse segundo, CH2. E assim por diante. Note que essa estrutura aqui de cima é equivalente a essa aqui de baixo, ó. Então, o H pode vir tanto do lado direito como do lado esquerdo do carbono. É a mesma estrutura. Tem uma outra estrutura, uma forma de representar, que é mais comum. É a forma de linha, é a representação por linhas. Olha só aqui, esse composto cíclico tem 3 carbonos e hidrogênios ao redor. Pode ser representado simplesmente por um triângulo. Vamos entender melhor isso. Olha só, como que a gente faz essa representação por linhas? Eu olho a estrutura aqui, ó, que é a fórmula estrutural completa, e vou omitir os carbonos. Em vez de escrever C, eu não vou escrever esse símbolo. Também vou omitir os Hs ligados a carbono. Então, nenhum desses Hs aqui, ó, nem a ligação do H, vai ser representada. E o que eu represento, afinal? Represento somente a ligação entre carbono e ligação do carbono com outros elementos que não seja hidrogênio. Então aqui, ó, eu vou circular as ligações que vão ser representadas. Essa primeira, 1, 2, 3, 4, 5
6, 7. Então, a representação dessa molécula gigante aqui, eu vou representar simplesmente por 7 tracinhos. E para diferenciar um traço do outro, eu vou fazer em zigue-zague. Então, um traço subindo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Note que essa forma aqui é muito mais prática de se desenhar. Então, aonde estão os carbonos? Os carbonos vão estar nos vértices, ou seja, nessas dobras aqui. Ó, nessa dobra tem um, nessa dobra tem outro carbono, 3, 4, 5, 6. E nas extremidades também, 7, 8 carbonos. Como nessa estrutura aqui de cima tem 8 carbonos, a de baixo também tem 8 carbonos. Agora os hidrogênios, como que a gente vai encontrá-los? A gente tem que deduzir a partir do seu conhecimento de que o carbono faz 4 ligações. Nesse caso aqui, ó, nesse primeiro carbono, você sabe que ele faz 4 ligações e você visualiza uma ligação que ele está fazendo com outro carbono. Então faltam 3 ligações. Então, aqui nesse primeiro tem 3 Hs. E assim por diante. Mas vamos fazer outros exercícios. A forma de representar o butanol. Butanol é um álcool. Tem a presença aqui, ó, do oxigênio. Como que a gente vai representar? Como eu tinha dito, a gente representa todas as ligações entre carbonos. Vamos omitir a ligação do carbono com hidrogênio. A gente representa a ligação carbono com o oxigênio. E também devemos deixar explícito a representação desse hidrogênio aqui, ó, ligado ao oxigênio. Então fica dessa maneira, ó. 1, 2, 3 tracinhos dos carbonos, 1, 2, 3, e mais um tracinho ligado ao OH. OH. Vamos conferir aqui na estrutura quantos carbonos tem, aonde eles estão mesmo, na extremidade e nos vértices. Aqui temos uma extremidade com um carbono, 2, 3, 4 carbonos, assim como está aqui essa forma estrutural. 1, 2, 3, 4. Então vamos para o próximo. O éter divinílico. Vamos aqui representar agora a ligação dupla. Se a ligação simples é um tracinho simples, a ligação dupla a gente vai representar por um tracinho duplo. Então começa tracinho duplo, tracinho simples, depois do tracinho simples tem o oxigênio, depois do oxigênio tracinho simples e traço duplo. Essa forma de linhas que eu acabei de desenhar, ela é equivalente a essa aqui de baixo, ó. Ela só está invertida, mas a molécula gira no espaço. Então, vamos conferir aqui a quantidade de carbono nas extremidades e nos vértices. Aqui tem um carbono, 2, 3, 4 carbonos, assim como está sendo representado aqui em cima. Vamos para o próximo. A estrutura do eugenol. Vamos fazer o contrário aqui. A partir da forma estrutural de linha, a gente vai chegar nos carbonos, no número de carbono e hidrogênio que a molécula tem. Então, a gente já sabe que os carbonos estão nos vértices e nas extremidades. Vou anotando aqui, ó, na própria estrutura, os carbonos que existem nela. E depois, no final, a gente conta. Pronto, então carbonos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 carbonos. C10. Hs. Vamos fazer daquela maneira, vamos deduzir a partir do número de ligações do carbono. Esse carbono no final aqui, ele está fazendo uma ligação, então
aqui existem 3 Hs ligados a ele. E esse carbono aqui, ele já está fazendo 4 ligações, não tem nenhum hidrogênio. Esse aqui também, 4 ligações, nenhum hidrogênio. Esse carbono aqui, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações, então tem 1 H. A mesma coisa para esse de baixo, 1 H. Aqui, esse carbono embaixo aqui do anel não tem nenhum hidrogênio. Esse tem 2 Hs, aqui tem 1 H, porque o carbono aqui ele está fazendo 1, 2 ligações, 3 ligações. Então só falta uma ligação para o hidrogênio. Esse da extremidade está fazendo uma ligação dupla. Então aqui tem 2 Hs. Na contagem dos Hs da molécula, esse hidrogênio ligado ao oxigênio também entra na conta. Então vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha, eu esqueci um aqui, ó, um H aqui também. 12 hidrogênios para essa molécula. E tem 2 oxigênios. Então a fórmula molecular do eugenol é C10H12O. Aquela estrutura do início da aula é o ácido acetil salicílico. Vamos aqui encontrar os carbonos e hidrogênios que existe nele. Carbono 1, ele está fazendo quantas ligações já? 4, então aqui não tem nenhum hidrogênio. Aqui também tem um carbono, ele já está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3, 4, nenhum hidrogênio. Aqui tem outro carbono. Quantos hidrogênios tem nele? 1, 2, 3 ligações. Falta uma ligação, então tem 1 H. Esse carbono. A mesma coisa do de cima. 1 H. A mesma coisa nesse carbono. Fazendo 3 ligações, sobra uma ligação para o hidrogênio. O mesmo nesse aqui, 1 H. E nesse último carbono do ciclo, do anel, ele está fazendo 4 ligações, não tem nenhum H. Aqui também tem um carbono, já está fazendo 4 ligações, e no final da molécula tem um carbono, e ele está fazendo uma ligação, então são 3 Hs. Então, contando aqui, os Hs no total são 3, 4, 5, 6, 7, 8 com esse do OH. Então, H são quantos? São 8. Carbonos. São quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos. E quantos oxigênios? 1, 2, 3, 4. Oxigênios são 4. É isso, pessoal. Essa foi a aula de cadeias carbônicas e as formas de representar essas cadeias. Se assistiu até o final, deixa aqui seu like. E se quer receber mais desse conteúdo de química, se inscreva no canal. Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários.